Por que a gente fala que o MDR é um protocolo de 8 fases? A palavra protocolo quer dizer que o MDR ele é feito desta maneira, tô abrindo a janela aqui, desta maneira, neste formato das 8 fases, aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, ele é feito assim para o mundo inteiro, porque ele realmente funciona desta forma. Então, Francine Shapiro, que foi a criadora do MDR na década de 80, ela criou este protocolo para todos os terapeutas seguirem este formato, porque é o formato que dá certo. E o que são as 8 fases? São os 8 passos que a gente precisa seguir na trajetória do nosso cliente para ter um início, meio e fim, para estabelecer os nossos alvos, para a gente trabalhar. Por isso que o MDR é rápido e é diretivo. Então, hoje em dia é considerada uma psicoterapia 5 vezes mais rápida que a psicoterapia normal. Por quê? Na fase 1, vamos conversar com o nosso cliente todo o histórico clínico dele, o histórico de apego dele. Eu vou levantar todas as informações que eu preciso saber do meu cliente para a gente elaborar os nossos alvos. A fase 2, eu vou instalar pontos positivos, recursos positivos do meu cliente. Eu vou ensinar as respirações, eu vou ensinar relaxamentos, eu vou instalar coisas positivas dentro dele. Ignora o Logan. Na fase 3, beleza. Na fase 1, a gente levantou os alvos, a gente precisa trabalhar isso. Então, na fase 3, a gente vai escolher um alvo inicialmente não tão pesado. Por que a gente escolhe um alvo inicialmente não tão pesado? Porque o cérebro daquela pessoa, na fase 4, que é onde a gente vai começar o reprocessamento, precisa ainda entender o que é o MDR. E se for algo muito pesado logo de começo, ele nessa fase de entender o que é o MDR, ele pode dar uma surtada de leve. Então, a gente começa com coisas leves, tipo de 0 a 10 de nível de perturbação, sendo 0 nada e 10 o máximo que você possa imaginar. A gente começa por algo 5, 6, 7. Os 9 e 10 a gente deixa para um segundo reprocessamento. Porque o cérebro primeiro precisa entender o reprocessamento para depois ele conseguir pegar no tranco certinho. Lembra que eu falei ontem que tem certos cérebros que têm dificuldade de pegar no tranco? Então, primeiro a gente precisa dessa aquecida para daí ele voar. É muito lindo o processo. Beleza, reprocessamos na fase 4, zeramos totalmente a questão que o cliente trouxe. Mas uma coisa importante sobre a fase 3. Na fase 3, que a 3 e a 4, todas são muito importantes, mas a 3 e a 4 são importantes porque na 3 eu vou ver qual é a crença negativa que você tem a si mesmo. Por exemplo, se é um estupro que você sofreu, sou culpada, sou uma pessoa ruim, coisas ruins acontecem comigo. Qual é a crença negativa que você tem em relação a você? Qual é a crença positiva que, por mais que você não acredite, você gostaria de acreditar? Não é minha culpa, são coisas do passado, eu consigo lidar com isso. Então, esses são pontos muito importantes pra gente perceber onde no teu corpo tu tá sentindo isso. Ai, Camila, uma coisa aqui, algo no meu estômago. Que emoções aparecem quando tu pensa sobre isso? Raiva, tristeza, angústia. E daí na fase 4 que a gente vai elaborar. Eu vou falar, pensa nessa questão, nessa imagem que a gente vai trabalhar. Pensa no sou culpada, percebe onde sente no teu corpo e segue com isso. E aí a gente começa a fase 4 com os movimentos bilaterais. Daí na fase 5 a instalação da crença positiva. Lembra aquela crença que você me falou? Ah, eu posso lidar com isso, são coisas do passado. Então a gente instala para você totalmente acreditar nisso. Você vai sair de lá acreditando que realmente são coisas do passado, você consegue lidar com isso. Então você sai certeza absoluta muito forte em relação a isso. Por isso que tem a minha cliente que fala que sorri tanto que chega a doer, porque tu sai assim empolgadaço, sabe, em relação a essa nova crença. Tanto que ela até abordou, vocês lembram? Que ela abordou essas questões, essas frases positivas, eu achei tão lindo. Mas aí beleza, na fase 6, checagem corporal. Eu peço pra fechar os olhos, pensar naquela imagem, pensar na crença positiva que você me trouxe e checar o corpo se ainda existe alguma perturbação. E geralmente não existe. A fase 7 é o fechamento, que a gente fala sobre o nosso reprocessamento. E a fase 8 acontece na sessão seguinte para reavaliar.